Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Vamos só entender, só contextualizar. Claro, claro. O que as seguradoras... Por isso que a gente tem especialista aqui para nos ensinar Isso, integralmente. O que as seguradoras pregam, né, por trás de tudo. O seguro, de certa forma, ele precisa, para a seguradora, ser rentável. Evidentemente que, por ser um contrato de mútuo, ou seja, que muitas pessoas contribuem para o fim de que algumas utilizem, né, as seguradoras, de modo geral, elas vão pesquisar sobre determinadas condições. Por exemplo, um exemplo, né, só para citar, o automóvel. O automóvel, há 15 anos atrás, ele tinha um mercado. Ou seja, em termos de PIB, ele representava menos de 3% do PIB nacional. Então, hoje o seguro, de um modo geral, já avançou à casa dos 6%. Então, é aquilo que a gente tinha dito antes, né? Quanto mais se procura, mais se massifica, mais as seguradoras trabalham, aqui no Brasil principalmente. E esse seguro, agora voltando para esse seguro especificamente, então está entendido, ou seja, a seguradora ela só vai fazer o seguro se for viável para ela também. Evidente que ela quer minimizar ou garantir um prejuízo que a pessoa venha a ter, seja com o corpo, né, com qualquer órgão do corpo, às vezes com a voz, com a audição, né, às vezes com a jogadores. visão. Jogadores de futebol seguram as pernas. Cristiano Ronaldo. Jogadores de futebol, atletas aí profissionais, eles, até de acordo com os contratos, tanto para o clube e por causa de seguros que tem, eles são impedidos de jogarem partidas fora do que o que já tem ali pelo seu clube, não podem andar de motos, né? Exatamente, aí entra nas condições gerais, o que pode, o que não pode, as obrigações e os deveres. Mas voltando em relação a esse seguro, ele nada mais é que um seguro de vida, né? Um seguro de vida em que se inclui algumas cláusulas. E por que eu quis fazer aquele paralelo antes? Sim. Porque no Brasil não é muito comum fazer isso. Poucas pessoas procuraram. Esse exemplo recente que teve foi da Cláudia Raia. Ela fez das coxas dela. E ela também não pagou, porque a taxa... O seguro é assim, você quer segurar alguma coisa, é aquela coisa vezes uma taxa que a seguradora estipula. Certo. Então, o seguro de um órgão, por exemplo, né? Então faça o seguro de vida, pega todo o perfil da pessoa, a idade, data de nascimento, sobrepeso, né, que perguntou agora ali, né? O perfil da pessoa, utilização não, como ela vive, né? O aspecto comportamental, né? Se pratica esporte radical, se fuma, se tem sobrepeso, se tem alguma doença, né? Se sofre de alguma doença, sobre pais, hoje está muito específico e entra até no detalhe dos avós. Né, tem perfis de algumas seguradoras que perguntam se algum avô ou alguma avó já morreu ou já se sofreu algum infarto, enfim, um perfil desse tipo. Então, o que acontece aqui no Brasil? Você faz um seguro de vida e inclui alguma cláusula desse tipo para fazer esses órgãos. Por exemplo, jogadores as coxas, né, de algum cantor a voz, de outros o rosto, enfim, tudo que aparece. E por que não é muito feito aqui? Exatamente por aquilo que eu falei antes. Porque não tem uma massa grande. Então, as seguradoras que normalmente fazem... A lei da oferta e procura, essa relação ainda é pequena. Então, só para exemplificar, se quer fazer um seguro, por exemplo, Cristiano Ronaldo fez se não me engano, 330 milhões das pernas dele. Considerando uma taxa de 10%, 33 milhões. É evidente que ele não vai tirar do bolso dele, né? É um patrocinador, como aconteceu aqui com a Cláudia Raia aqui. Ela fez o seguro. Então, enquanto a indústria de cosméticos estava pagando numa permuta, né, de mídia, ela suportou. Depois que acabou o contrato, ela não vou fazer mais porque é muito caro, é inviável ainda, né? Ou seja, remonta lá a história dos primeiros seguros de como era. Então, pode ser que aqui isso aconteça no futuro próximo, né? Mas precisa massificar esse tipo de seguro aqui. Queria que você falasse também para a gente um pouquinho, André, sobre o seguro residencial. Né, quem pode fazer, como que é feito, os benefícios, né, porque às vezes, será que eu posso? Como que funciona isso? O que pode incluir, os bens, os pertences da casa, como que é feito? O seguro residencial... Contra incêndio, enfim, tudo que envolve, né? O seguro residencial, ele já sai para uma outra modalidade, ele passa para o seguro patrimonial. Certo. A exemplo do que é o seguro de automóvel, você identifica um imóvel, né, estipula um valor para aquele imóvel e a seguradora vai, de acordo com os critérios dela, taxar. Taxar o quê? Igual eu falei, o preço do imóvel. Vamos colocar um apartamento, em média, R$500 mil aqui em Belo Horizonte. Apartamento 3 quartos com 2 vagas.
O corretor, de modo geral, pergunta para o cliente, né? Normalmente acontece assim, quanto vale o seu apartamento? 500 mil. Então ele já começa com a cobertura básica. O que é a cobertura básica? Incêndio, raio, explosão. Todo seguro, pelas condições de seguro, precisa dessa cobertura básica. Você não consegue fazer só dos vidros, só de roubo, só de incêndio. Então, obrigatoriamente, pela lei da SUSEP, você tem que fazer incêndio, raio, explosão, a cobertura básica. Como se fosse um plano de saúde que cobre basicamente a pessoa, depois os seus dependentes, ascendentes. Então, o seguro residencial é desse tipo. Aí você me perguntou das coberturas. Tem, além da básica, tem cobertura de roubo ou furto, né? Ou seja, aquela em que fica evidente que houve um furto, e aí são parentes que as seguradoras excluem, né? O sujeito teve a casa furtada, mas não teve nenhum vestígio de furto, ou foi uma chave micha, não tem cobertura. Aí já é uma exclusão das condições de seguro. Aí tem que caracterizar um arrombamento. Exatamente, tem que fazer. Algo mais assim, visível, palpável, né? Que se você trouxer ao pé da letra, né, no Código de Processo, no Código Penal, é um furto qualificado. E para qualificar um furto, né, tem que ter as evidências daquele furto. Porque até pensando já do lado das seguradoras, né, você faz um seguro da sua casa, que hoje tem cobertura para notebook, para computador, enfim, para tudo, fora dinheiro, e o sujeito entra lá, leva com a casa dele e fala, roubei. Então, até para dificultar isso. E né? até eventuais fraudes também, porque a seguradora, naturalmente, ela vai pensar nisso, né? Exatamente. Ela vai pensar na questão da... Peraí, tem o notebook, tem ali o computador, tem ali alguns outros eletrodomésticos. Tem um home, tem a televisão. O cara simula, porque tem gente para tudo também. Então, a seguradora, ela vai filtrar, né, bem Exatamente. Isso é todo dia acontece. Todo dia isso acontece, esse tipo de fraude. Entendi. Né? No seguro de patrimonial, quase 23% do sinistro, né, que se paga, que a seguradora chama, né, dos acidentes, 23% é fraude. Ou seja, ela paga sabendo que tem uma fraude, mas por não ter a comprovação efetiva, ela paga. E no seguro de automóveis também tem alguma taxa nesse nível aí de fraude? É mais ou menos, porque eu falei patrimonial, que junto empresarial, o seguro de automóvel e o seguro de residência, entendeu? É mais ou menos nesse padrão. Eu queria até perguntar, existe seguro para estudantes? Existe. Como que funciona esse seguro? Assim, se você pensar, por exemplo, o estudante enquanto um estagiário, tem uma lei federal que obriga uma empresa, por exemplo, montei uma empresa, preciso contratar um estagiário. Então, é um seguro de acidentes pessoais, eu contrato lá, um seguro até muito barato, na média R$40 por ano, né, numa cobertura de 10 mil, ou seja, pelo incentivo da lei de contratar um estagiário, né, como primeiro emprego, a contrapartida do governo é de fazer um seguro contra acidentes para aquele funcionário. Porque ele não tem todos os benefícios da CLT, né? Dos direitos trabalhistas. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter aquele seguro. Esse é um. O outro seguro, talvez mais vendido para os estudantes, é aquele em que garante a renda de quem paga. Do pai ou, às vezes, do estudante mesmo. Em decorrência de um acidente, de uma morte acidental, de uma invalidez parcial ou total, ou perda de emprego. Então, você contratou o seguro para os seus filhos, 2 filhos na escola. A escola, às vezes, ela atua como estipulante, ou seja, quem intermedia ou quem liga a seguradora ao segurado, no caso, os alunos. Então, a escola, enquanto estipulante, te procura e diz, olha, o seguro para o seu filho ou para os seus filhos fica a quantia de X durante o ano. O que garante? Garante-se, na sua falta, por algum problema, de um acidente, por exemplo, um acidente pessoal, né, de morte, de invalidez permanente ou total, a seguradora vai pagar as mensalidades até um determinado período. Ou, se você, neste período, estiver segurado, for desempregado, também é estipulado um período, às vezes 6 meses, às vezes 3 meses, às vezes 1 ano. Então, garante aos alunos a continuidade daquele curso, do mantenedor, né? Se o pai faleceu ou ficou inválido, teve algum acidente, a seguradora paga. Essa é uma outra modalidade, tem mais um ainda. Pode falar, então. A outra modalidade, ela é mais voltada para as escolas, de modo geral, para a tranquilidade do pai, enquanto pais, né? Você coloca seu filho na escola e esse seguro ele serve também para acidentes, para os filhos. Então, o filho está na escola, caiu, machucou.
Quebrou o braço, torceu, as seguradoras fazem aquele seguro, cobra mensal e deixam uma rede de hospitais, né, de pronto-socorro e até dentistas. Porque nesse caso, para os alunos, são 3 tipos de seguro, são 3 modalidades, 3 coberturas, né? Invalidez, despesa médica hospitalar e despesa odontológica. Olha. Então, estipula-se um capital, por exemplo, 15 mil. Eu já precisei de usar esse seguro. Precisei assim, eu usei porque na hora foi indicado pela escola, na escola da minha menina. Uhum. Aí estipula-se esse valor e é uma quantia relativamente baixa, né? Assim, muita gente fala um seguro, aí faz a comparação com o seguro do carro, né? E às vezes esse é um outro problema do brasileiro, né? Porque todo seguro que se oferece, ele faz a primeira comparação com o carro. Se o meu carro vale 40 mil, eu estou pagando 1.600 seguro, imagina a vida do meu filho, ou um acidente, eu vou ter que pagar mais 2 mil. Não, não quero não, estão de cara, sem saber. Porque por aluno, na média, dá R$2 por mês para ter tudo isso. E que, aliás, muitas escolas já incluem isso aí no valor da mensalidade, né? E tem um detalhe que eu esqueci de falar que é muito importante. Esse seguro, ele serve para os alunos, para os funcionários da escola. Detalhe, a cobertura é 24 horas em todo mundo. O aluno... Se a cobertura não é só no período da escola? Não. O aluno, no período de férias, por exemplo, mês de julho, não está excluído. Ele precisou viajar, foi para a Disney, por exemplo. Chegou lá, acidentou. Aciona lá. Tem assistência que vai acionar lá. Aí, Carol, seus meninos, quando estiverem na Disney... É muito... Esse seguro... assim, é todo dia. Você não liga não. Não tem nem filho ainda. Ele que tem que... Mas você sabia disso? Fazer para ele. Não sabia que era 24 horas, não. Eu também imaginei que era só no período onde estivesse dentro da escola ou realizando alguma atividade da escola, seja uma excursão, uma coisa assim. Por exemplo, para eu acionar, vamos dizer, meus meninos estudam na parte da manhã, aconteceu um pequeno acidente de tarde, eu posso acionar esse seguro? E como é o meu acesso, doutor? Pode acionar e normalmente o seguro é feito assim. Fez o seguro, entrega o kit boas-vindas, né? O corretor pega a apólice, leva na escola, explica para a diretora, vem cá, se um aluno acidentar, quem vai ser responsável? Fulano, então vem cá, ó, esse aqui são os telefones que você precisa ligar, você comunica ao pai e se for emergência, já leva para o hospital X. Aí você pode me perguntar, mas se ele não estiver na escola, se estiver em casa, já que a garantia é 24 horas, o segurado também, ou o pai dos alunos, né, também tem o telefone, tem os endereços para fazer a comunicação. Se tem a rede, leva para o hospital ou para o dentista e faz o atendimento. É simples, muito simples e sem burocracia. Olha que interessante. O senhor comentou por alto, como seria o de voz, o seguro para voz? Seria como o do próprio corpo, igual você deu o exemplo do Cristiano Ronaldo? Se a gente pegar um exemplo, talvez não seja, e não que eu seja velho, mas aqui acompanho música há muito tempo, tinha um cantor na década de 80, ele chamava Marcelo. Ele tinha um timbre diferenciado. Fazer uma consulta aqui, a Grazi, nossa chefa, você lembra desse cantor, Marcelo? Ou só do jornalista? Não lembra, não. Lembro. Ele tinha uma voz muito boa e cantava. Ele cantou, na época, junto com o Biafra, né? O pessoal deve lembrar. Roupa Nova e tal, fez sucesso nessa época. Voar, subir. É isso mesmo. Então, esse Marcelo, um tempo, ele ficou rouco. Seu tempo de São João del Rei, hein, Carol? Ele ficou muito rouco e evidente que não fez seguro nem nada, né? Mas eu citei ele porque se naquela época ele tivesse feito, hoje ele estaria recebendo, né, esse seguro. Ou teria recebido uma bolada boa por conta desse problema vocal que ele teve. Por exemplo, você disse aí um cantor mais contemporâneo aí. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. O próprio Leonardo também. Morreu o Leandro. O Leonardo, ele assim, nota-se que ele está... leigamente falando, perdendo a voz. Ele está bem mais rouco. Você vê que até o número de shows dele diminui. Naturalmente, esses aí devem ter. Então, como o seguro, ele se baseia no perfil de cada pessoa, principalmente o seguro, que é um seguro de vida com a cláusula exclusiva para o seguro de voz, né? Então, se o Zezé de Camargo fizesse esse seguro, quando ele começou a carreira, lá nos anos que ele começou, talvez a seguradora aceitaria. Hoje, não mais. Porque ele cantava num certo tom de voz, né, alto, e hoje ele teve que baixar alguns tons para continuar cantando. Mas você vê que o esforço dele é tamanho que eu acho que ele não consegue fazer 2 shows seguidos, 2 shows, né, seguidos, um dia e outro, não sei. Mas
considerando esses fatores, a seguradora não faz. É como se fizesse o seguro de vida de uma pessoa em que ela declara ter, por exemplo, diabetes ou diagnóstico de um câncer, né? Ou seja, é uma doença pré-existente. É o seguro de um carro batido, não faz. André, queremos te agradecer. Muito obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.